Pegue sua Bíblia. Eu vim hoje com vontade de pregar o texto de sexta-feira, mas eu tinha separado um outro texto. Eu falei, poxa, a pastora estava lá, vou pregar de novo. Aí quando eu entrei ali, a missionária Érica falou assim, prega de sexta-feira, que a gente quer ouvir. E só confirmou que Deus já tinha falado comigo. Quero que você abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Valéria, do pastor Leonan, meus amigos, minha esposa, Midiane. Deus abençoe. A gente está um pouco cansado essa semana, uma correria muito tensa, intensa. Acabando aqui, a gente vai para Cordovil ainda. Eu já estou um pouco sem voz. Amanhã de manhã eu já estou pregando de novo. Mas Deus tem sido bom. Amém? Atos capítulo 12. Está escrito: ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, o irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara os judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E era o dia dos pães ázimos. E, havendo prendido ele, colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem. Obrigado, mano. Deixa eu me aceitar. Querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele fez. E ele disse: lança tuas vestes sobre ti e siga-me. E ele, saindo, o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo. Mas ele achava que via uma visão. E quando eles passaram da primeira à segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual lhes abriu por si mesmo. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo o apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. O livro de Atos, ele é escrito pelo médico Lucas. Ele, a partir do capítulo 2, quando acontece o derramamento do Espírito Santo, pastor Ari, está escrito que, a partir desse momento de capacitação, onde os apóstolos foram cheios do Espírito de Deus, Pedro começa naquele mesmo dia a pregar com uma intrepidez que ele não pregava. O texto diz que 3.000 almas se rendem, aceitam a Jesus. A partir desse momento a igreja começa a crescer. É o período da igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Essa igreja está crescendo, mas a gente sabe que todo crescimento gera um incômodo, todo crescimento gera perseguição. Está crescendo, mas vai sofrer retaliações pelo crescimento. Aí a Bíblia diz que, dentro desse tempo, estão fazendo de tudo para que essa mensagem que os apóstolos pregam, eles
traem essa mensagem. A Bíblia chega a dizer que eles pegam o diácono Estevão e prendem-o porque ele está pregando a verdade, pregando a Bíblia. Ele prega quase todo o Antigo Testamento. E quando prendem ele, prendem com a ideia de que ele mude o sermão, que ele mude a verdade que ele prega. Só que Estevão sabe o que está pregando e por que está pregando, e sabe Deus que ele prega. Aí está escrito que ele prega tudo de novo, sem mudar nada. Ele prega aquilo que ele crê. E dentro dessa perseguição, é uma ameaça, se não mudar o sermão, se não mudar a verdade, vai morrer apedrejado. Está escrito que apedrejam Estevão. E no momento que Estevão está sendo apedrejado, pastor, eles estão pensando que estão matando Estevão. Isso aqui mexe um pouco com a gente, porque no Atos capítulo 12, pastor, Herodes estende a mão. E está escrito que ele estende a mão, ele é o poder governamental da época. Ele estende a mão para maltratar alguns da igreja. Ele está se utilizando, e mão na Bíblia fala de controle, mão na Bíblia fala de poder. Ele está usando o poder que tem para maltratar quem está na verdade. E o texto diz que dentro desse tempo em que ele está maltratando, que ele está perseguindo, que ele está crescendo, está escrito que ele manda matar Tiago, irmão de João. Isso aqui parece meio complexo, porque tem alguém na verdade, mas está morrendo. Tem alguém na verdade sendo morto. E dentro desse mesmo texto a gente vai perceber que ele dá livramento, para que ele permite a morte de Tiago, mas que para Pedro tem livramento. E sabe o que eu acho interessante? É que Herodes está perseguindo, Herodes está prendendo, Herodes está maltratando. E na ideia de que está matando Tiago, e o texto diz que a morte de Tiago agrada a ele, como agrada os judeus, e isso vai estimulá-lo a prender Pedro e perseguir mais a igreja. Mas eu quero que você pegue isso aqui. Tiago está morrendo, e aos olhos de Herodes, Herodes está ganhando contra a igreja. Tiago está morrendo, e aos olhos dos judeus, a igreja está perdendo. Herodes está se utilizando do poder que tem para perseguir a igreja. Herodes prende alguns da igreja. O que Herodes esquece é que a igreja tem um dono. Eu vou repetir isso aqui. O que Herodes esquece é que a igreja tem um dono. Está maltratando, mas tem dono. Está perseguindo, mas tem dono. Ele está prendendo, mas a igreja tem dono. E Deus permite algumas coisas. E como foi dito aqui, isso aqui é Bíblia. Deus permite até a morte de Tiago. E a gente acha que a morte de Tiago está saindo do controle. A igreja vai orar porque Tiago morreu e vai orar por quem está vivo ainda. Mas escuta isso aqui. Aparentemente, matando Tiago, Herodes está vencendo, sim ou não? Só que Tiago é alguém que sua mãe chega para Jesus certa feita e diz: Jesus, coloca os meus filhos sentados no seu lado, um na tua direita e o outro na sua esquerda, no seu reino. Aí Jesus disse: você está preocupada com quem vai estar na posição no meu reino. Você tem que estar preocupada se eles estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber. Hein, pastor? Aí Jesus já está dando um prenúncio do que vai acontecer com eles. Eles serão os primeiros mártires, eles serão os primeiros a morrer pela causa do evangelho. Aí Tiago e João vai dizer: nós estamos preparados. Aí eu quero que você pegue isso aqui, porque quando Herodes está matando Tiago, ele está pensando que está vencendo. Quando Herodes está vendo Tiago morrer, está achando que a igreja está perdendo. Mas quando Deus permite a morte de Tiago, para Herodes, Tiago está morrendo, mas para o céu ele só está cumprindo o propósito que foi imposto sobre ele. Alguém levantou a mão, eu vou repetir isso aqui. Tiago já tinha um propósito, pastor, de ser um dos primeiros mártires. Ele ia morrer pela causa do evangelho. Ele disse: eu beberei do cálice. Aqui é só Deus usando Herodes para fazer com que Tiago vivesse o propósito de Deus. Porque o diabo pensa que fazendo você vai passar por aquilo que você está passando, que ele está vencendo sobre você, que ele está ganhando sobre a tua família, que ele está ganhando sobre a sua saúde. Deus está dizendo: eu só estou te empurrando para o centro da minha vontade. Você não deixa de viver os meus propósitos por causa da perseguição de Herodes.
Enquanto alguém pensa que Tiago está morrendo, Tiago está sendo recebido por Deus. Aleluia. Enquanto alguém pensa que está matando Estevão, olha o que Estevão diz: enquanto ele estava sendo apedrejado, eu olhei para o alto e vi Jesus sentado a trono do lado direito de Deus. Aleluia. Alguém levanta a mão. Isso. Eu estou dizendo que esta perseguição de Herodes, pastor Ari, só vai empurrar a igreja para o centro da vontade de Deus. Quem está preparado para beber o cálice não tem medo de pandemia, não tem medo de governo, não tem medo da imposição, aleluia, do sistema. A gente vai viver os propósitos de Deus. Aqui para Herodes é o fim de Tiago, mas para Tiago é o início de um novo tempo. Aqui para Herodes é o fim de Tiago. Para Tiago, olha o que Jesus disse: aqueles que estiverem à destra do rei. Eu vou dizer: vinde e toma por herança o que está preparado desde a fundação. Existe uma promessa para a gente. Eu sei que carro zero é bom, dinheiro na conta é bom, apartamento novo é bom, roupa nova é boa. Mas Paulo disse: quando este corpo perecer, o que é corruptível vai se tornar incorruptível. Isso, o que é passageiro vai ganhar a imortalidade. Nós estamos prontos para receber a volta de Jesus. Glória! A gente é uma igreja que grita: Maranata, ora vem, Senhor. Aleluia! O que Herodes não sabe é que o dono da igreja tem o controle da igreja. É ele quem decide quem morre e ele quem decide quem dá livramento. Olha o que Ana diz no capítulo 2 do primeiro livro do profeta Samuel. Ela diz: ele dá vida, ele tira a vida. Olha para esse irmão em nome de Jesus e diga para ele: Herodes pensa que está vencendo, mas ele só está te empurrando para o centro da vontade de Deus. Herodes pensa que está vencendo, mas você só está vivendo aquilo que Deus, aleluia, às vezes parece que é contramão, aleluia, aleluia, mas se José não sonhasse, aleluia, seus irmãos não os perseguiam, se ele não fosse perseguido por seus irmãos, ele não seria vendido pelos ismaelitas. Se não fosse vendido pelos ismaelitas, não chegaria na casa de Potifar. Se não chegasse na casa de Potifar, a mulher de Potifar não ia inventar uma calúnia contra ele. Se a mulher de Potifar não inventa uma calúnia contra José, José não é lançado no cárcere. Se ele não é lançado no cárcere, ele não conhece o copeiro e o padeiro. Se ele não conhece o copeiro e o padeiro, ele não desvenda o sonho deles. Se não desvenda o sonho deles, o copeiro não falava dele para o rei. Se o copeiro não fala dele para o rei não manda chamar. E se o rei não chama, o rei não levanta ele como governador. E o sonho dele não é: levante as suas mãos. Essa perseguição tem um propósito na tua vida. Ela está te empurrando para o centro da vontade. Eita, eu estou sentindo Deus aqui. Se prepare para viver tudo o que Deus preparou para você. Se prepare para tomar posse da plenitude de Deus para a sua vida. Aleluia. Só parece que está dando errado. O dono ainda está no controle. A tua vida tem um dono. E o dono da tua vida é maior do que Herodes. O dono da tua casa é maior do que essa perseguição. Aleluia! O dono da tua vida é maior do que essa fofoca que fizeram. Ele é maior. Está escrito que Tiago morre. E Herodes, vendo que Tiago morreu e a morte de Tiago agrada os judeus, ele ganha popularidade. E perceba que ele está fazendo isso para ganhar popularidade. Ele é político. E parece que a gente está falando dos dias atuais. Alguém que persegue a igreja
para ganhar popularidade. Alguém que vai contra os princípios da igreja para ganhar popularidade. Só que melhor do que popularidade do povo ainda é ter crédito com Deus. A gente não veio para agradar o homem, a gente veio para agradar a Deus. Aí está escrito que ele manda prender Pedro. Ele pega Pedro, lança num cárcere. A Bíblia diz que ele amarra Pedro com 2 correntes, com 2 cadeias. Pedro está preso a 2 soldados. Essa cadeia que Pedro tem 2 pavilhões. Ele é entregue a 4 quaternos de soldado, a 16 soldados que estão tomando conta de Pedro. Está escrito que esse projeto aqui, quando ele prende Pedro, ele prende com uma ameaça, com um plano, com um propósito. Vou matar Pedro também. Pedro vai morrer filho da espada também. Só que Herodes ganha a popularidade do povo e é religioso. Porque está escrito que dentro desse tempo aqui é o tempo da Páscoa. E você sabe que a Páscoa durava 7 dias em Jerusalém. Todo o povo está reunido, ele está esperando esse período acabar para que entregue Pedro à morte. Só que ele prende Pedro e ameaça Pedro dentro de um período que para a gente é profético. O que significa Páscoa? Você viu lá no Êxodo, quando Deus vai libertar o povo do Egito? Deus chama Moisés e diz: Moisés, pede aos pais de família que cada um pegue um cordeiro, e que esse cordeiro no 10º dia é levado para o interior de suas casas, reúna suas famílias. No 14º dia, sacrifica esse cordeiro, assa esse cordeiro, consumam esse cordeiro no 14º dia, consuma por inteiro. O cordeiro tem que ser consumido por inteiro. O sangue, você leva o sangue até os umbrais da porta, passa nas vergas e nos umbrais, porque à meia-noite o espírito da morte vai passar. Pedro está sendo ameaçado de morte. E qual é o período, gente? A Páscoa. O que a Páscoa simboliza? Livramento. Meia-noite passa, mas quem tiver a marca, eu não vou permitir que o espírito da morte entre em suas casas. Escuta isso aqui. O período é o da Páscoa. E a Páscoa, um cordeiro é sacrificado para quem tem a ameaça de morte ser liberto. Na Páscoa, um cordeiro é morto para que a gente tenha vida. Aí Herodes está dizendo: na Páscoa, após a Páscoa eu mato. Aí Deus está dizendo: o cordeiro já morreu na frente dele. Eu vou repetir isso aqui. O cordeiro já morreu para que ele tenha vida. Aleluia. A ameaça do diabo é te matar nessa doença. A ameaça do diabo é te matar nesse problema. A ameaça do diabo é te matar nessa crise. Deus está dizendo: meu filho já foi para a cruz, para morrer na sua frente. Oh, glória a Deus. Olha para esse irmão em nome de Jesus e diga para ele: eu sei que você tem uma ameaça, mas o cordeiro já se entregou no seu lugar. O cordeiro já morreu para te dar vida. Se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse se entregado, a gente não estaria aqui hoje celebrando a Santa Ceia do Senhor. Ele já foi para a cruz, e na cruz ele nos deu vida. Pedro está preso, e a ameaça é de morte. Pedro está preso, está sendo guardado por 16 soldados, amarrado com 2 correntes, preso a 2 soldados, 2 pavimentos guardando Pedro, cadeia de segurança máxima. Para quem? Para alguém que prega, para alguém que não anda armado, para alguém que está ganhando almas para o reino. Olha o empenho do inferno para quem prega, para quem vive na verdade. O que ele não sabe é que ele pode trancar da forma que for. Mas se Deus não quiser que Pedro morra,
Pedro não vai morrer. Pedro está guardado. E dentro desse tempo a igreja está vendo que Tiago morreu. E na ideia de quem está vivendo aquele momento, nós estamos perdendo. Precisamos fazer alguma coisa. Está escrito que um povo se reúne dentro de uma casa, a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. E a igreja, está escrito que a igreja vai orar por Pedro, que está preso. Eu gosto disso aqui, Mauro, porque Tiago morre. A igreja entende a morte de Tiago. A igreja sabe que Tiago morreu. E a igreja não vai perder tempo orando pela morte de Tiago. A igreja vai orar por alguém que ainda está vivo. Pedro está preso, mas está vivo. Pedro está acorrentado, mas está vivo. Pedro está ameaçado, mas está vivo. Pedro tem uma sentença, mas está vivo. Aí Deus falou comigo: por que eu me prendo em orações de coisas mortas? Eu preciso entender que dentro desse tempo eu preciso cuidar daquilo que ainda está vivo. Olha para esse irmão em nome de Jesus e diga para ele: é tempo de cuidar do que ainda está vivo na sua vida. É tempo de orar por aquilo que ainda está. Sandro, mas está muito enrolado lá, mas está vivo ainda. Sandro, mas o vício tomou conta dele, mas está vivo ainda. Sandro, mas a porta está quase fechando, mas está vivo ainda. Enquanto a vida ainda há esperança. Enquanto está vivo, você pode orar para Deus libertar. Uma igreja vai orar. Uma igreja se reúne, a ideia é: eu vou orar por aquilo que está preso. Eu preciso trazer de volta o que está preso. E como trazer de volta o que está preso, se tem 16 soldados tomando conta? 2 pavilhões, um portão de ferro, não dá para chegar lá. Não dá para a igreja ir até Pedro. Não dá para a igreja chegar no lugar que Pedro está. Até porque a igreja está sendo perseguida. A igreja está sendo... Não dá para ir aonde Pedro está. Mas aonde o pé da igreja não vai, o Deus da igreja entra. Eu vou repetir isso aqui. Aonde o pé da igreja não vai, o dono da igreja vai. Aleluia, alguém precisa entender isso aqui, porque tem guerras que a gente nunca vai conseguir vencer com nossos braços. Tem porta que a gente nunca vai abrir com a nossa chave. Tem ambientes que a gente nunca vai conseguir chegar, mas a gente tem um dono. Oh, glória a Deus. Esse dono não tem limite, ele não se limita. Esse dono é uma fonte inesgotável. A cadeia pode ser grande, a cadeia pode estar guardada, mas está escrito que os céus é a cortina da casa dele, que a terra é o descanso dos seus pés, que ele mede os mares com a palma de suas mãos. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Eu estou dizendo que tem guerra que é difícil para você. Eu estou dizendo que tem ambiente que vai ser difícil de você chegar, mas o teu Deus é maior do que qualquer cadeia. O teu Deus é maior do que qualquer prisão. O teu Deus é maior do que oh glória, oh glória. Sandro, essa doença o médico não sabe o que é. Está escrito que o nome dele é Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Sandro, nessa crise eu estou sem provisão. Está escrito que ele é o Jeová Jirê, o Deus provedor. Sandro, nessa guerra eu sou fraco. Está escrito que ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é maior do que qualquer cadeia, ele é maior do que qualquer tempestade. Ela manda calavarácia. Remanda cá. Tem tempestade que só é grande até ele se levantar. Aleluia. Tem lutas que só é grande até ele se levantar. Quando Jó estava enfrentando toda aquela provação, a coisa estava séria, o negócio era grande, Gabriel. Mas Jó tinha uma certeza, Felipe: tudo que me sobreveio é grande, mas eu tenho uma certeza, que o meu Redentor vive, e de certo ele vai se levantar ao meu favor.
Ele é maior do que qualquer problema que enfrentamos. Ai, eu estou sentindo Deus aqui. Do calavaracia. Ele é maior do que qualquer cadeia que enfrentamos. Do calamanda calavaraia. Oh, Espírito, eu preciso ter a certeza que a tempestade é até grande, mas está escrito que quando ele se levanta do barco dos discípulos, a tempestade que era grande se tornou pequena diante dele, porque ele é maior do que qualquer isso. Levante as suas mãos. Essa droga não vai matar teu filho, porque teu Deus é maior do que a droga. Essa doença não mata o teu parente, porque ele é maior do que a doença. Não, o desemprego não vai chegar na tua casa. Ele disse: eu tenho a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha. Ele é maior. E a igreja tem tanta certeza que ele é maior, que vai orar a Deus: liberta o que está preso. A oração da igreja: liberta Pedro que está preso. Sabe o que está escrito aqui? Incessantemente liberta quem está preso. É a igreja dizendo: eu não posso ir, mas o Senhor pode. Alguém pegou isso? É a igreja dizendo: eu não posso fazer, mas o Senhor lavará. Ele manda o que vai. E quem sabe alguém entrou com um problema parecido, está preso, mas está vivo ainda. E se você não pode lutar com seus braços, você pode guerrear com os seus joelhos. Se você não pode lutar com a tua força, você pode lutar com a sua oração. Guerra de crente não se vence na força. Guerra de crente se vence no joelho. Guerra de crente não se vence na fronte. Guerra de crente se vence com a oração. Você não tem que escrever textão no Facebook, você tem que orar. Você não tem que tentar se justificar para quem já sabe o que você é, mas não quer entender. Você tem que orar. Você não tem que brigar com essa pessoa, você tem que orar. É na oração que a gente vence nossas guerras. É na oração que a gente vence. Deus não deixa ninguém que ora sem resposta. Deus não deixa ninguém que ora enganado. Uma igreja que ora tem garantia de resposta de Deus. Sandro, qual é o tempo? Não sei qual é o tempo que Deus vai responder, mas uma coisa eu digo: Ele vai responder. E quem sabe, a minha expectativa é que Ele responda hoje, mas Ele sabe o tempo certo e a hora certa de me responder. A igreja está orando: liberta Pedro que está. Aí está escrito que numa noite anterior, onde Pedro seria entregue no dia seguinte, Mauro, Pedro sabe onde está. Pedro sabe qual é a ameaça. Pedro sabe o que está acontecendo, mas está escrito que Pedro está dormindo. E como é que dorme sabendo que amanhã eu vou morrer? E como é que dorme passando por um problema que eu estou passando? Eu falei isso aqui sexta-feira lá: o meu problema é ser preocupado demais. E preocupação é ocupar antes do tempo. Eu vou repetir isso. Preocupação é preocupar antes do tempo. O negócio vai ser amanhã, mas eu já estou sofrendo por amanhã hoje. É a ansiedade que grita. E Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa. O problema é que eu antecipo meu sofrimento e nem sei o que vai acontecer amanhã. Pedro não, Pedro entende: vou dormir. Está tudo errado, mas vou dormir. Aos meus olhos parece estar dando tudo errado, mas vou. Até porque eu sei quem eu sirvo. Quem está dormindo não é qualquer um. Quem está dormindo já teve muita experiência com Deus. Quem está dormindo aqui, certa feita saiu de casa. E quando ele saiu de casa, a sua sogra estava doente. A casa de Pedro estava doente, mas ele foi ouvir Jesus pregar na sinagoga. E sabe o que eu gosto de Pedro? É que Pedro não espera uma desculpa para não ir ouvir Jesus.
Está com problema, mas vou ouvir ele. A casa está enferma, mas vou ouvir ele. Porque ouvir ele para mim é prioridade ainda. Está escrito que nesse culto que Pedro está ouvindo Jesus, Jesus liberta um menino de possessões malignas. A sinagoga ficou de cabeça para baixo perguntando que autoridade é essa com que ele prega. Porque até os demônios se submetem a ele. Pedro está vendo gente receber de Jesus, mas ele não recebe nada. Mas ele foi ouvir Jesus mesmo que não recebesse. Aí eu guardo isso aqui, que o culto acaba, Mauro. E quando o culto acaba, pastor Leonardo fala: Pedro, vamos lá na tua casa. Ah, você não pegou isso aqui? Pedro é quem saiu de casa com a casa doente para ouvir Jesus na sinagoga. Aí na sinagoga Jesus libertou. Pedro viu o negócio tudo virar. E não aconteceu nada na sinagoga. Aí está dizendo: mas o que não aconteceu aqui? Ah, você não pegou isso. É ele dizendo: eu não sei de que forma que você saiu. Quem sabe você vai ver alguém receber aqui hoje. Quem sabe você vai ver a cura chegar aqui hoje. Quem sabe você vai ver a libertação chegar aqui hoje. Mas tenha uma certeza: depois do culto, se não acontecer aqui, ele vai lá na tua casa e o culto vai continuar lá. Mas de mão vazia você não fica. Pedro tem experiência com Deus. Pedro, na tempestade, ele vê Jesus andando sobre as águas e dá um grito: Senhor, se é tu, me faça andar sobre as águas para ir ter contigo. Um milagre que ninguém viveu, um homem normal não viveu, Pedro viveu. Pedro é alguém que sabe o que Jesus é capaz de fazer. Sandro, mas é o limite, ele vai dormir essa noite e morrer amanhã. Mas Pedro sabe que Jesus gosta de chegar no limite. Lembra da tempestade? Ele poderia vir na primeira vigília, não veio. Na segunda também não. Na terceira também não. Mas quando ele cansa na quarta vigília, ele vem andando sobre as águas. Porque Jesus não vem no meu tempo, ele vem no tempo dele. E no tempo dele, o nome dele sempre será exaltado. Ah, levante as suas mãos, levante, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que essa expectativa é tua de tempo, mas no tempo dele vai ser melhor. Eu estou dizendo que você criou uma expectativa de tempo, mas na hora que ele vir, pode se preparar, porque o milagre vai ser extraordinário. Oh, ele poderia vir quando Lázaro estava enfermo, quando a mensagem chegou, ele não foi. Poderia ir no segundo dia, também não foi. Lázaro morre, é sepultado. No quarto dia ele chega e diz: tira a pedra, porque agora todo mundo vai ter que ver o milagre que eu vou operar. Eita! Parece que ele está atrasado, só parece. Ele vai chegar na hora. Só parece que ele está atrasado. Eu estou liberando isso como profecia para ele. Ele vai chegar na hora certa. Aleluia. Ele chega na hora certa para a gente dar glória ao nome dele. Aleluia, pastor. Eu não preciso falar isso aqui. No mês passado, no dia 15, era dia de eu pagar algumas coisas. E eu não sabia como fazer. Eu não sabia. Estava precisando de verdade. Aí deu 1h da tarde, eu fui lavar roupa. Porque eu não sabia o que fazer. Fui me ocupar. Estou lavando roupa. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Estou conversando com Deus. Aí um varão falou assim: Sandro, botei R$30 no Pix lá para tu. Aí eu fui conferir os R$30. Quando eu entrei na conta, o que eu precisava para pagar o que estava lá, eu não sabia, já estava depositado desde a terça-feira, desde o dia 13. Aí eu falei: Senhor, glória a Deus por isso. Eu pensei que ia passar um dia, não ia pagar. Ele falou: nunca chego atrasado. Quando eu te prometo, eu cumpro isso. Levanta as suas mãos. Eu estou dizendo que ele vai chegar na hora certa e você vai glorificar o nome dele por isso. Na hora certa, então descansa. Quando a gente tem um equilíbrio em Deus, a gente descansa. Dá para dormir na cadeia como Pedro. Quando a gente tem equilíbrio, dá para descansar no problema. Pedro está dormindo, descansando no meio do problema, irmão. Olha o que Davi escreve no Salmo 3, no verso 5. Salomão, seu filho, está perseguindo ele. E a perseguição é para a morte, é para matar, para tomar o trono, fazer tudo desequilibrado, Simone. Aí está escrito que, olha o que Davi escreve no verso 5. Eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. O que ele está dizendo? É possível dormir na perseguição. Eu sei em quem eu tenho crido.
Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito, ele escreve no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Quando eu estou em Deus, eu não perco o equilíbrio por causa da perseguição. Quando eu estou em Deus, eu não perco o equilíbrio por causa do problema, não. Salmo 46, está escrito: ainda que os montes rujam, ainda que os montes se mudam, ainda que os mares rujam, ainda que a terra se transporte, nós não seremos abalados, porque em Jerusalém há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. É possível manter o equilíbrio. É possível manter o equilíbrio no meio do problema. Olha para esse irmão, diga para ele: você vai receber equilíbrio de Deus hoje. Você não está buscando esse Deus em vão. Aleluia. Paulo escreve: porque ele não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia, de equilíbrio e de amor. É possível manter equilíbrio. Seja equilibrado. Não perca o equilíbrio. Sandro, está tarde. Está na hora dele. Sandro, ele está atrasado. Ele está chegando. Quando Pedro está descansando, quem toca do lado dele? O anjo. Porque é no meu descanso que ele trabalha. Eu vou repetir. Pastor Leonardo, é quando eu descanso que ele trabalha. Está escrito que ele olha para Adão. A criação, ele diz: não é bom que Adão vive só. Adão precisa de uma esposa. Adão precisa de uma companheira. Adão precisa de uma mulher que ande lado a lado com ele. Vou dar para Adão o que ele precisa. Aí, para dar para Adão o que ele precisa, ele dá um sono profundo em Adão. Porque enquanto Adão está descansando, ele está trabalhando. Enquanto Pedro está dormindo, ele está tocando. Oh, Espírito Santo. Está escrito que uma luz resplandece da prisão. Ele toca Pedro e diz: Pedro, se levanta imediatamente. Está escrito que quando Pedro se levanta, as correntes caem. Quando Pedro se levanta, as correntes caem. Quando é que as correntes caem? Quando eu decido mudar a minha posição diante da palavra dele. Pedro está deitado, pastor. O anjo toca e diz: se levanta. Quando ele se levanta, sem chave, as cadeias caem. Porque tem cadeias que só vão cair quando a gente se posicionar. Eu vou repetir isso aqui. As cadeias só caem quando a gente se posiciona. Eu sei que é bom buscar monte, eu sei que é bom orar, eu sei que é bom tudo, mas quando ele diz levanta, é a palavra-chave para essa cadeia cair. É a gente se posicionar diante da palavra. Já foi dito aqui: quando a gente se posiciona diante da palavra, ele joga a cadeia no chão. Quando a gente se posiciona diante da palavra, as cadeias caem. Isso, Deus está olhando para alguém que é hoje aqui e diz: se posiciona, que a cadeia cai. Quando Pedro se levanta, Mauro, me levantar é comigo. Arrebentar minhas cadeias, me posicionar é comigo. Arrancar minhas cadeias é com ele. Sandro, Deus tem uma promessa para você. Eu falei: não dá não, cheio de cadeia. Estou muito enrolado. Só se posiciona. Só busca. Só se posiciona diante da palavra. Irmão, o que o médico não faz, ele faz. O que a psicologia não faz, ele faz. O que a psiquiatria não faz, ele faz. As cadeias caem quando você se posiciona. Pedro se posiciona, as cadeias caem. Aí está escrito, pastora, que o anjo vai dizer para ele: cinge-te, coloca as suas sandálias, coloca a sua capa e me segue. Então o anjo está dando uma direção para Pedro.
a direção, por onde eu andar, ande. Porque seguir é isso. É passar por onde o que está na nossa frente anda. Ele está dizendo, segue-me. E se eu ando por onde ele anda, acontece o que eu nunca vivi. Acontece o extraordinário. Simone, olha o que está escrito. Que Pedro está saindo e os soldados não estão vendo. Ah não, você não pegou isso aqui. Que Pedro está saindo, tem 16 soldados para tomar conta dele, mas ninguém está vendo Pedro sair. Aí Deus dizendo, enquanto você anda no caminho que eu mando você andar, eu cego os inimigos ao teu favor. Ai, alguém pegou isso lá atrás. Ah, se você anda no caminho que ele manda andar, ele tapa os olhos do inimigo e o inimigo não te vê. Andar no caminho dele está escondido nele. Andar nos caminhos dele está escondido nele. Olha o que o salmista no Salmo 91 escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Verso 7: 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas eu não serei atingido. Oh glória! Quando a gente se posiciona e anda no caminho dele, ele dá livramento para a gente. Vamos lá. Está escrito que ele segue o anjo, passa os 2 pavilhões, chega diante a porta de ferro. Quando chega diante a porta de ferro, não bota a chave, a porta abre. Ele não usa a chave, ele só está andando por onde o anjo disse. E quem anda pelo caminho que ele ensina não precisa forçar a porta. Quem anda pelo caminho que ele ensina, a porta se abre automática. Ah não, Deuteronômio 28 está escrito: aquele que atentamente ouvir a minha voz, tiver o cuidado de obedecer, ele eu colocarei sobre as nações, será cabeça e não será as bênçãos do Senhor. Segue aquele que ouve e obedece. Ó, Pedro sai com o anjo. Eu termino aqui. Quando ele sai com o anjo, ele chega numa rua, o anjo se afasta de Pedro. E está escrito que Pedro cai na real, que aquilo ali era real. E quando Pedro percebe o que aconteceu, está escrito que ele sente vontade de ir na casa da irmã Maria. Ah, eu quero que eu pegue isso. E o que está acontecendo na casa da irmã Maria, gente? Uma igreja reunida dizendo: liberta Pedro. Liberta Pedro que está preso. Ah, pastora, liberta Pedro que está preso. Tudo isso aconteceu e a igreja está orando, porque a igreja não está vendo o que Deus está fazendo. Mas o fato da igreja não ver não impede Deus de fazer. Deus estava trabalhando na resposta da igreja. Sem a igreja ver, a igreja só orava. Aí a igreja não vê, pastor Leonardo, mas não impede Deus de visitar o endereço da oração da igreja. Isso, levante as suas mãos. Eu estou dizendo que quando a gente ora, Deus visita a direção da nossa oração. A gente pode até não ver nada aqui, mas Ele já está fazendo lá. Enquanto a igreja está orando, Deus está trabalhando. Enquanto a igreja está clamando, Deus está fazendo. Pedro está indo em direção à casa da irmã Maria. E o que está acontecendo na casa da irmã Maria? Uma igreja orando. Culto de oração. Alguém orando sem saber se vai ter resposta. Não sabe que hora vai ter resposta. Aí está escrito que de repente a porta, ó. O que é Pedro, gente? Pedro é o endereço da oração da igreja. A igreja está orando por Pedro, mas não vai até onde Pedro está. Eu vou repetir isso. A igreja está orando por Pedro, mas não vai até onde Pedro está. Mas o Pedro que a igreja está orando está indo até a igreja que ora. Ah, eu vou repetir isso. O Pedro que a igreja está orando está indo em direção à igreja que ora. Sandro, eu quero melhor. Pedro é a resposta de Deus para a igreja que ora. Ah não, tem pouca gente de mão levantada, você não pegou isso.
Pedro é a resposta de Deus para a igreja que ora. E qual é a profecia? Se prepara, porque teu Pedro já está caminhando em tua direção. Se prepara, porque Deus já está libertando Pedro para ele bater na tua porta. A resposta de Deus vai chegar na tua casa. A resposta de Deus vai chegar na tua família. A resposta de Deus vai chegar. Isso. Levante as suas duas mãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Olha para esse irmão e diga para ele: se prepara, porque Deus vai te surpreender. A resposta da tua oração está vindo ao teu encontro. Levante as duas mãos, isso, as duas. Abra a tua boca para adorar a Ele aí. Se prepare para a mensagem chegar no WhatsApp. Se prepare para a caixa do e-mail chegar. Se prepare para o telefone tocar. Deus vai enviar a resposta. Aleluia! Oh, glória! A resposta da tua oração está vindo ao teu encontro. Essa cura vai chegar. Essa porta vai se abrir. Esse Pedro vai ser liberto. Não, Deus está fazendo o extraordinário. Se prepare para se surpreender, porque Deus está enviando resposta. Deus está enviando resposta. Deus está enviando a sombra do